Olá, Valdir Floriano por aqui. Valdir Floriano do Instituto Golderi, Treinamentos e Desenvolvimento Pessoal. E nessa live, gente, eu quero falar sobre um assunto aqui, um assunto bem interessante. Olha só, três erros que o líder chão de fábrica não pode cometer. Por que eu falo desses três erros? Pelo seguinte, porque nos treinamentos que eu realizo dentro das empresas, com as mentorias que eu realizo, então o que é muito comum, né? O que eu percebo? Que às vezes assim os erros cometidos pelos líderes, principalmente aqueles líderes que são relutantes, né, em passar por um processo de mentoria, em passar por um processo assim, de desenvolvimento, em passar por um processo de aperfeiçoamento, né, de buscar entender os recursos, né, buscar entender como que o ser humano funciona. Porque uma coisa, gente, uma coisa que o líder precisa ter em mente, precisa ter claro assim na sua mente, é o seguinte: a partir do momento que ele é designado, né, que ele é escolhido para exercer a liderança, daquele momento em diante, ele precisa começar a entender como os seres humanos funcionam, como os seres humanos operam, os padrões de perfis comportamentais, porque os seres humanos, por mais assim diversificado, né, que seja o comportamento humano, né, por mais variável que seja o comportamento humano, é possível sim, até determinado ponto, identificar certos padrões comportamentais. Então é isso que a maioria dos líderes acabam não entendendo e acabam assim dando com o pé entre as mãos e muitas vezes achando até que não tem o dom, às vezes, eu não tenho o dom de liderança, né? Ou eu não sirvo para ser líder, e ele acaba se esquecendo ou ele acaba ignorando o fato de que liderança é um conjunto de habilidades, né, que a pessoa consegue desenvolver. É um conjunto de competências que o ser humano consegue sim desenvolver. E a partir do momento que ele vai buscando essas ferramentas, né, buscando estratégias, buscando métodos de lidar com as pessoas, automaticamente a sua liderança vai sendo uma liderança mais efetiva, né? Vai sendo uma liderança que gera verdadeiramente resultado, que gera comprometimento, que gera engajamento. Esse líder vai se tornando respeitado, né? Esse líder vai se tornando um líder respeitado, ele vai conquistando a lealdade dos seus liderados, ele vai conquistando o respeito dos seus liderados. Isso é uma coisa muito poderosa, gente, mas como que isso é possível? Então alguém pode pensar, mas existe de repente um dom natural para isso? Não, gente, são técnicas, são estratégias. Aí é claro, né, gente, que você pode até pensar no seguinte: existem pessoas, sim, que de certa forma, naturalmente, devido a uma série de fatores, parece até assim que ele tem assim algo relacionado à liderança que é mais, aparenta ser mais natural, não é o que de repente seja mais natural mesmo, mas liderança, gente, são competências que você consegue adquirir, que você consegue desenvolver. E quando você perceber isso, você que é líder, principalmente líder chão de fábrica, tá, gente? Eu bato nessa tecla assim, de liderança chão de fábrica, porque pelo que eu observo, pela minha experiência, né, pela vivência que eu tenho, parece que os líderes chão de fábrica são escolhidos assim, ó, bom, temos aqui um profissional, nós estamos precisando aqui preencher uma vaga de liderança, né, nós temos aqui uma demanda, né, para liderança. Então o que a gente vai fazer? Bom, vamos pegar, né, o profissional, né, que já tem mais tempo de casa, né, um profissional já que é mais experiente, né, e que já conhece mais o processo, né, como um todo, que já conhece todas as nuances do processo. Vamos pegar e colocar esse cara, vamos colocá-lo como o líder da equipe. E daí, quando ele está ali liderando a equipe, às vezes ele é um cara que faz o quê? Ele é o cara que trabalha mais que todo mundo, é o cara que faz de tudo, que opera empilhadeira, que opera ponte rolante, que vai lá e que programa a máquina, e ele vai e providencia as embalagens, ele vai e supre todo, e ele fica o dia inteiro naquela correria,
E às vezes o que é para ele fazer, realmente ele acaba não fazendo, que é liderar as pessoas, que é desenvolver os seus liderados, que é delegar tarefas, delegar atividades, que é começar a identificar assim os talentos dos membros da equipe para poder delegar as tarefas e dizer assim, bom, esse cara, esse profissional aqui, eu percebo que ele tem mais aptidão para fazer esses processos operacionais. Bom, esse outro aqui, eu já vejo que ele tem mais aptidão aqui para fazer os trabalhos mais burocráticos, né? Bom, esse outro profissional... Então você vai conseguindo fazer essa distribuição mais tática, mais estratégica, e você vai vendo assim o resultado crescer. Mas para isso, você, líder, tem que parar com aquela correria, né? Parar com aquela ansiedade de querer, não, agora eu sou líder, eu tenho que produzir, eu tenho que fazer e acontecer. Não, você tem que agora começar a identificar as pessoas certas para fazer, para realizar as atividades, para realizar as tarefas, tá? E um dos erros, né? Então, um dos erros que eu percebo aqui, então, né? Eu quero falar hoje sobre os 3 principais erros, né, que os líderes acabam cometendo no exercício da liderança. Então, primeiro lá, tentar impor a sua liderança. Então, o que acontece? Por que às vezes o líder acaba assim, se sobrecarregando, né, se cansando, se esgotando nas tarefas operacionais que ele realiza? Por quê? Porque ele percebe que os seus liderados parece que não dão a mínima para ele. Parece que ele fala, ele dá uma ordem, né, dá um comando, né, e pede para ser realizado alguma coisa, os profissionais dão com o ombro para ele, não estão nem aí para ele. Então ele, naquela angústia, naquela ansiedade de ver as coisas acontecendo, ele mesmo vai lá e pega. Ou quando ele pega, vai lá e faz, né, no caso, né? Ou quando não, ele tenta impor a sua autoridade. Daí ele já começa assim, ó. Ele tenta se impor como líder. Então, primeiro, ele tentar se impor como líder. Então ele já começa a partir para ameaça. Fala assim, ó, é o seguinte, vai lá, senão vai dar ruim para ti. Ó, vai rolar uma advertência. Ó, vamos ter vamos ter que te mandar embora. Vamos ter que te mandar para rua sem direito. Então começa assim uma linguagem, né, de ameaça, para querendo se impor assim. E sabe o que isso acaba refletindo? Muitos dos teus liderados vão começar a observar esse teu comportamento, vão dizer assim, pô, aquele cara ali, quando estava com a gente aqui, ele compartilhava aqui as coisas com nós, né, e conversava e dialogava, vinha aqui, interagia, ria, brincava. Agora, depois que virou líder, depois que virou encarregado, coordenador, supervisor, agora o cara ficou metido, ele nem conversa com nós, quando vem conversar vem em tom de ameaça. Então, olha só, por quê? Porque esse líder, ele tem o pensamento enganoso, né, falacioso, de que se ele se impor como líder, se ele chegar e ameaçar, porque comigo é assim, porque se o cara não fizer, cara, eu já meto uma advertência e vai ser assim, ó, eu vou, né, uso um como exemplo, né, daí o restante já vai ficar tudo esperto já, né, os demais membros da equipe já vão ficar ligados já, né, que comigo é assim, ó, se tu pedir para fazer, cara, não fez, aí já mete uma advertência e, né, e se tu acumular advertência, a gente já dispensa, né, por justa causa. Então já começa com essa, tentar se impor, fazer valer a sua liderança, se valendo desses métodos, né? Só que, gente, isso não funciona. Não funciona. Por quê? Porque com o advento aí das novas gerações, gente, eu vou dizer algo assim que é algo verificável, né, perceptível aí no ambiente das empresas, no ambiente dos trabalhos, assim, ó. Muito assim, ó, público jovem, muitas vezes eles entram numa empresa e eles não entram ali como era antigamente. Por que esse método não funciona, né? Porque se você mandar aquele cara embora, aquele profissional embora, né, sendo ele um jovem ali, cara, ele não tá nem aí. Ele não tá nem aí. Ele não se importa com isso. Para ele, dane-se que você vai mandar ele embora, que você vai dar uma advertência. Ele não está se lixando para isso. Por quê? Porque antigamente as pessoas entravam dentro de uma empresa, então eles queriam fazer uma... Se não fosse para fazer uma carreira, mas ele entrava assim, que visse, não, essa aqui é uma empresa boa, não vou ficar aqui,
né, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 30 anos, vou me aposentar aqui nessa empresa. Daí às vezes você via lá o cara que se aposentava lá como operador de produção, né, como numa atividade ali operacional, ele se aposentava ali e para ele estava tudo certo. Agora, nos tempos que nós estamos vivendo, gente, isso aí não existe mais, não cabe mais essa mentalidade, né? A juventude, né? Essa geração que está vindo aí de pessoas adentrando as empresas, ocupando, né, os postos de trabalho, eles não dão mais importância para isso, de entrar numa empresa para ficar 5, 10, 15, 20 anos. Não tem mais essa mentalidade, não tem mais. Por esse motivo, tentar se impor como líder dessa forma, né, a partir da ameaça, né, a partir de se você não fizer o que eu estou te mandando, né, vai dar ruim para ti, advertência, isso aí não funciona. Então, e isso o que vai acabar ocasionando? Você vai ter sempre uma equipe que vai trabalhar da seguinte forma. Bom, quando o líder está, nós produzimos. Quando o líder vira as costas, aí a gente diminui o ritmo. Isso não é bom. Então, se você é um líder que você se vale desse método, né, se vale dessa estratégia, saiba que esse é um dos erros comuns dos líderes que não estão preparados, né? Líderes que não conhecem de gestão de pessoas, líderes que não conhecem de perfil comportamental, líderes que não conhecem de inteligência emocional, líderes que não conhecem de inteligências múltiplas, líderes que não conhecem a respeito de estilos de liderança, não conhecem a respeito de gestão de conflitos, fornecimento de feedback, olha, uma série de ferramentas de missão, visão, valores, propósito. Por quê? Porque tudo isso são estratégias que, inclusive, que nos treinamentos, quando eu realizo as mentorias, gente, que eu começo a fornecer assim, aquelas primeiras ferramentas para a pessoa identificar o seu perfil comportamental, né, para aquele líder identificar o seu perfil comportamental, identificar o seu estilo de liderança, gente, eles declaram assim, ó, que é como se uma escama caísse dos seus olhos, que eles começam a enxergar e começam a perceber e começam a tratar os seus liderados de uma forma completamente diferente. E isso aí, num prazo muito curto de tempo, começa a gerar um resultado muito poderoso, um resultado muito impactante. Então, o impacto que isso tem na produtividade, na performance, na qualidade, no desempenho dos profissionais, é gigante. É gigante. E são coisas simples. São estratégias, aparentemente, são estratégias simples, na verdade, né? São ferramentas, mas que precisam ser colocadas em prática. E olha, eu trabalhei dentro de uma empresa que tinha um líder lá que era da era jurássica, sabe? Um dinossauro. E todos os treinamentos que a gente fazia de gestão, né, treinamentos, né, de capacitação, de desenvolvimento lá para líderes, ele sempre estava lá já dizendo, isso aí não funciona, isso aí não funciona, isso aí não funciona. E a área que ele liderava era a área com um alto índice de rotatividade. O que é esse alto índice de turnover, né, que se diz, né, ou rotatividade? Não para com profissionais. Então, assim, ele não tinha qualidade, ele não tinha produtividade. Por quê? Porque os profissionais estavam sendo... Então, aqueles profissionais assim, que já eram mais antigos, né, ele estava ali, acho que no máximo, acho que uns 5 profissionais, assim, de uma equipe de, sei lá, de quase 30 profissionais que trabalhavam ali, né, abaixo da supervisão dele. Tinha os encarregados, né, os líderes ali, que estavam abaixo dele, mas assim, eles não respeitavam ele, assim, sabe? Eles tinham medo dele e só faziam as coisas quando ele estava perto. Se ele tivesse ausente, e daí os encarregados, né, que eram os diretos ali, eles que se incomodavam, porque o que o pessoal não fazia, eles que tinham que fazer. Então você vê assim, ó, que essa mentalidade realmente não cabe mais. E ele era um tipo de líder que quando ia num treinamento sempre dizia, isso aí não funciona, pra que isso aí? Isso aqui é perda de tempo, não sei o quê. Então às vezes quando era um treinamentozinho assim de 4, de 8 horas, né, que pegava o período da manhã e da tarde, né, ou 2 períodos da manhã, ele ficava ali só reclamando. Por quê? Porque ele não entende a importância, ele não conseguiu fazer uma leitura, ele não conseguiu fazer um diagnóstico de que a geração que está ocupando, né, os
os postos de trabalho, né, ocupando as funções operacionais dentro das empresas, eles não estão nem aí. Para eles, para sair de uma empresa e para outra, por diferença de R$ 50 de salário, eles pegam e saem, não estão nem aí. Então tem que ter essa consciência, né? Tem que ter tem que haver esse entendimento, né? Então aqui, ó, então tentar impor, né, a sua liderança, apelar para a força do cargo, né? Porque agora eu sou líder, né? Porque agora eu sou chefe, porque agora eu sou encarregado. Eles vão dizer que tem grandes coisas. Sabe por quê? Porque a liderança, gente, a autoridade, não é algo que você tem que forçar as pessoas a te respeitar, não é algo que você força as pessoas a reconhecer a sua liderança. Então esse aqui é o segundo erro. Então apelar para a força do cargo, né? Porque eu sou encarregado, eu sou o supervisor, eu sou o coordenador e vocês vão ter que fazer. Não é assim que funciona. E esse método não se aplica mais. Por quê? Porque tudo isso aí é conquistado. Então a liderança, você conquista o respeito, você conquista a confiança, você conquista a lealdade dos teus liderados. De que forma? Você dando condições para que os processos aconteçam, respeitando os teus liderados, fornecendo feedback. Olha só, gente, boa parte, olha, eu ouso dizer assim, que mais de 80% dos líderes, principalmente quando se fala assim de líder chão de fábrica, não sabem como fornecer um feedback estruturado, né? Um feedback objetivo, um feedback com base em fatos que se viu, um feedback que verdadeiramente gera transformação. E é isso que eu forneço nos meus treinamentos. Então assim, ó, você que é líder chão de fábrica, tentar impor a sua liderança com essa geração que está aí agora, não funciona. Não funciona, não vai funcionar, não vai dar certo. Isso vai gerar uma alta rotatividade, a alta rotatividade vai gerar baixa de produção, queda na produção, porque você vai estar sempre com profissionais inexperientes, né? E vai gerar uma queda de qualidade também, devido a você estar com um quadro, né, operacional em constante mudança. Então você não vai ter ali profissionais experientes, profissionais que já dominam os processos, né, e estão realmente engajados para promover e para produzir e apresentar melhorias, né, melhorias contínuas. Né? Você não vai conseguir isso aí. Então esse aqui é o segundo, né, tentar impor a sua liderança. Então o primeiro aqui, ó, é tentar impor, o primeiro é tentar impor a liderança e o segundo aqui, apelar para a força do cargo, né? Para dizer assim, que as pessoas vão ter que fazer o que você acha que tem que fazer, né? A produção, entregar os resultados, produzir, trabalhar, porque é pela força do cargo, você querer impor o respeito, né? Você querer impor, exigir que os teus liderados te respeitem e tal. Se você não fizer por merecer isso, se você não ter ações, se você líder não ter atitudes e comportamentos que verdadeiramente propiciam isso, realmente não será possível, tá bom? E então aqui, o que a gente tem mais? Ó, ignorar a forte mudança de paradigma. Então assim, ó, terceiro erro é assim, ó, ignorar a mudança de paradigma. Era exatamente o que eu vinha comentando antes. Antigamente, se for pensar assim, ó, há 20, há 30 anos atrás, então era realmente muito comum você encontrar líderes assim, que eram aqueles líderes, né, que berravam, ou líderes que batiam na mesa, que davam soco na mesa, aqueles líderes arrogantes, aqueles líderes que diziam assim, ó, manda quem pode, obedece quem tem juízo, e não tinha assim, um mínimo de empatia, não tinha um mínimo de inteligência emocional. Eles realmente, né, gritavam, às vezes humilhavam até o profissional. Então com o passar do tempo, esse paradigma foi mudando. Principalmente, gente, com a ascensão dos conceitos, né, da neurociência, da neuroliderança, da neurolinguagem, da inteligência emocional, esses conceitos da liderança servidora, os conceitos de empatia, são tudo ferramentas que vieram
exatamente para realizar e para promover uma verdadeira transformação no cenário empresarial e uma verdadeira transformação dentro da relação líder e liderado, né? Trazendo uma liderança muito mais humanizada, promovendo exatamente o engajamento e o comprometimento, né? a confiança entre ambas as partes, né? Então trazendo assim uma relação muito mais de sinergia, né? Onde o líder dá reais condições de trabalho, né? De execução do trabalho para os seus liderados, né? E os liderados de maneira recíproca respondem, né? A essas condições, a esses recursos, a esses meios que o líder dá, exatamente para entregar uma produção, né? E entregar muito mais, às vezes, acima das expectativas, né? Então vai tudo assim de um entendimento da missão, da visão, dos valores da empresa. Então tudo isso aí precisa ter claro. Os liderados precisam ter claro assim até onde eles podem chegar na empresa. Fala assim, bom, os resultados que eu entrego, né? E o meu comprometimento aqui, onde isso aqui vai me permitir chegar? Onde essa minha atitude, né? Onde esse meu comprometimento vai me permitir chegar aqui dentro da empresa? Então ter essa consciência, ter esse entendimento vai estar relacionado diretamente à mudança de paradigma. No que se refere à nova geração, essa nova geração que está ingressando aí no mercado de trabalho, aos novos modelos de gestão, aos novos modelos de liderança que verdadeiramente funcionam, né? E que estão promovendo e gerando uma verdadeira revolução dentro das empresas, de maneira que não há mais espaço para aqueles líderes da gritaria, né? Aqueles líderes que apelam para a força do cargo, que apelam para o autoritarismo. Não há mais espaço para esse tipo de líder. Então você que é líder, então fuja e pare com esses 3 erros. Então primeiro, tentar impor a sua liderança. O segundo, apelar para a força do teu cargo, nem achar que as pessoas têm que fazer o que você quer por conta do cargo que você ocupa, do tipo manda quem pode e obedece quem tem juízo, e ignorar a forte mudança de paradigma. Então você líder chão de fábrica, tenha isso aqui em mente. Você precisa, se você realmente quer uma liderança que gera engajamento, uma liderança que gera transformação, uma liderança que gera comprometimento, você quer conquistar realmente a confiança, o respeito, a lealdade dos seus liderados, você tem que começar a desenvolver a compreensão e o entendimento de como as pessoas funcionam. Eu sei que aí você muitas vezes é exigido pelos resultados, para que os resultados sejam realmente entregues, os resultados de qualidade, os resultados de produtividade, os resultados de venda, né, quando é uma equipe de vendas, quando é o caso, mas você tem que entender o seguinte, você precisa entender de gente, você precisa entender de pessoas, tá bom, gente? Um grande abraço aí a todos vocês e até o nosso próximo vídeo.